Boa tarde a todos, paz do Senhor. Cristo está vivo, amém? Esse aqui acho que é o segundo culto que nós fazemos esse ano, é verdade, né? O primeiro foi no dia 6. E eu quero pedir desculpa para a comunidade cristã, porque eu já cheguei no primeiro culto, já pregando, falando um monte de coisa, e nem dei feliz ano novo para vocês. Eu fui tão objetivo na pregação, que eu esqueci de dar boas-vindas sobre o ano e tal, falar que é um ano de renovação, um ano para a gente renovar as forças e a expectativa em Cristo, porque Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio, amém? Vocês creem? Eu creio. Tem hora que você fala assim, parece que é bom demais para ser verdade, você vai dando aquela murchada, mas aí você volta para a palavra de Deus e ela traz ânimo e você olha para Jesus e fala, é possível. Porque se Deus mandar, quem somos nós para ir contra? Quem é o homem para poder ir contra a força de Deus? O braço forte do Senhor. Então eu creio, irmãos, que o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. Eu creio que nós vamos descobrir como nós podemos agradar o Pai nessa mensagem, nós vamos descobrir como podemos fazer para viver como Jesus viveu. Por que a gente vai falar desse tema hoje? 1 João 2, do 4 ao 6. O João, ele é um cara que é muito próximo de Jesus. Eu fico pensando de todos os discípulos, o discípulo que mais falou sobre amor foi João. Talvez porque ele tenha experimentado muito desse relacionamento próximo com Jesus. E aí você olha João, você vê as palavras dele, você vê como ele fala de amor, como ele fala de Jesus, como ele aponta para conhecer o Pai. E você fala assim, mas será que esse João sempre foi assim? E a verdade é que não. A gente sabe que teve um povoado lá que João ficou meio boladão, né? E falou, Jesus, quer que eu ore para mandar descer fogo do céu nesse povo todo? Já pensou, você vai lá e você tem bronca de algum grupo, de algum time, alguma coisa, fala, Senhor, eu vou orar para vir fogo do céu nessa galera aí, porque esses caras aí não estão seguindo o que a gente está falando. Esse era o João. Mas João foi transformado, irmãos. E eu creio que ele descobriu o segredo para viver como Jesus viveu. E nessa mensagem, nós vamos falar sobre João 14, mas antes eu queria começar com essa introdução, falando de 1 João 2, do 4 ao 6. Aí João já dá um puxão de orelha na igreja, irmãos. Recebe com muito amor esse puxão de orelha. Mas ele fala assim, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Eu tinha falado sobre esse versículo na pregação passada, mas foi só um breve testemunho, porque eu falei que eu li essa mensagem e eu ficava encucado, Senhor, como é que eu posso andar como o Senhor andou? E aí nessa semana nós ficamos pesquisando as Escrituras, lendo, estudando, e nós descobrimos o segredo para viver como Jesus. Olha que legal. Então, se você quer receber essa palavra, que o seu coração esteja aberto e receptivo para aquilo que o Espírito Santo vai ministrar hoje, amém? Vocês estão prontos? Espero que a palavra seja uma bênção. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia, mas ela cumpre os propósitos desde que ela sai ali do trono e cai nos corações. E, irmãos, essa mensagem que eu acabei de ler, esse trechinho pequeno de 1 João, ele fala sobre conhecer Jesus, ele fala sobre obedecer os mandamentos. João não estava no Antigo Testamento, ele já fazia parte da igreja, a igreja já estava atuante, já tinha acontecido ali o movimento de Atos, a igreja já era muito ativa e o cristianismo começou a crescer. E ele estava puxando os cristãos para falar, se você diz que conhece Jesus, mas que você não obedece aos seus mandamentos, você é mentiroso. Então, irmãos, João sempre vai falar sobre o amor de Deus, a pessoa de Jesus, mas ele vai confrontar a verdade com a mentira. E sabe uma coisa que eu descobri ao longo desses dias? Que muitas vezes nós perdemos o nosso amor pela obra de Deus, nós perdemos o nosso amor pelo irmão, nós perdemos o nosso irmão pelas coisas de Jesus, porque nós ouvimos e acreditamos em mentiras. É verdade ou não é? Às vezes você olha assim e fala, não, aquele cara, ele me acha tão chato, esse cara não vai com a minha cara, e você começa a acreditar nisso e não se relaciona com aquela pessoa. Você está sendo enganado. Você nem quebrou essa barreira. O cara não vem me cumprimentar. Por que você não toma o primeiro passo e vai lá e fala, ei, cara, beleza? O cara até pode te olhar com aquela cara de nojo, mas daqui a pouco você vai se mostrando, vai falando que você tem interesse, que você quer conhecer os propósitos que ele tem, os objetivos de vida, e você começa a desenvolver um relacionamento. Então, irmão, eu acredito em muita mentira. Quantos aqui já passaram pela mente
quando você estava orando em oração é bom, né? Esse é o cara crente mesmo, ora em oração, e jejum em jejum, esse aí sim. Quantos de vocês, enquanto estavam orando por algo muito importante, já teve aquele pensamento, tipo, Deus não está me ouvindo? Deus não vai fazer nada, ou Deus não está fazendo nada. Eu creio que muitos de nós, irmãos, ou só eu vim com o defeito da fábrica, né? Eu vim do céu com esse defeito, mas eu não sei vocês. Várias vezes eu pensei isso, falei, Deus, o Senhor não vai fazer nada? Deus, o Senhor não se importa com essa situação? E a Bíblia registra momentos em que os cristãos e o povo de Deus passava por essas crises. Mas isso tudo, irmãos, é falta de conhecer a verdade, de conhecer a palavra de Deus. Eu tenho também sido convencido, ao longo dos anos, de que nós fomos chamados para grandes obras, para grandes coisas. Mas não é o fazer que vai iluminar as trevas. É nós sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores, filhos de Deus. É isso que vai afugentar as trevas, é isso que vai fazer com que a sociedade receba uma influência. É isso que vai nos tornar sal e luz nesse mundo. Apenas se nós sermos, não somente o fazer. Então aqui, irmãos, esse apelo sobre o segredo para viver com Jesus, viver como Jesus, não é assim, eu não vou falar, você tem que ler 10 capítulos por dia, você tem que vir no culto todo domingo, você tem que frequentar a sua célula. Isso é algo que parte de uma instituição, para nós podermos ter um alinhamento e caminhar no mesmo rumo. Mas a vida com Cristo, ela vai muito além do fazer. Porque vocês concordam comigo? Tem pessoas que ficam 50 anos fazendo as mesmas coisas, os mesmos princípios religiosos, e talvez eles nunca tenham experimentado o que é ser cheio de Deus. E aqui é o momento que você tem que parar e falar, cara, se eu já ouvi falar tanto de Jesus, eu conheço tanto de ouvir, de orar e tudo mais, mas eu não estou vivendo essa vida. A gente tem que parar e falar, Senhor, qual é o segredo para viver como Cristo? Porque Jesus, ele andava na terra, ele encontrava problemas, ele encontrava dificuldade, ele teve fome, ele teve sede, ele estava cansado, ele teve que entrar na presença do Pai muitas vezes. E Jesus veio se identificar conosco, irmãos. Tudo que Jesus viveu foi para mostrar para nós que ele sabe o que nós passamos aqui na terra. Jesus foi traído. Imagina, tipo, o próprio Deus foi traído por um homem. E aconteceu isso com Jesus. Jesus, ele esteve sozinho, as pessoas que andavam com ele estavam lá, não, eu vou botar minha mão no fogo pelo Senhor. Ele chegou na hora de se pôr, foi embora, vazou. Então Jesus sabe o que é estar na nossa pele. Jesus é o próprio Deus, irmãos, e ele se identificou com a raça humana e demonstrou esse amor e nos dá a capacitação para viver a vida cristã. Deus não é alguém que chegou e falou, vocês têm que obedecer tudo isso, senão vocês não entram no céu. Se você conhece Deus dessa forma, está errado, te ensinaram errado. Você guardou uma informação que não é verdadeira, ou pelo menos completamente verdadeira. Nós só vamos até o Pai por meio de Jesus, e isso significa um relacionamento. Então, se nós não temos esse relacionamento com Cristo, se atente a partir de hoje, para você começar a desenvolver um relacionamento verdadeiro e sincero com Jesus. Você fala, mas eu estou tanto tempo na igreja, eu já fui na escola dominical desde que eu tinha 5 anos. Ótimo, você pode se tornar um pastor, você pode ser bispo, você pode até de repente virar o Papa, mas você pode não conhecer Jesus, e isso deveria assustar a gente. Porque nós estamos sempre envolvidos com coisas religiosas, com atividades, com envolvimento até social, para fazer o bem. Mas se a gente não conhece Jesus, o que nós estamos fazendo, irmãos? E aqui a gente vai falar do segredo para viver como Jesus. Quantos aqui gostariam de viver como Jesus? Cara, eu fico com o meu coração assim, já pensou, você está andando na rua e você vê um cara ali que não tem as pernas, pedindo dinheiro, você fala, que dó desse cara, mano, como é que a gente vai fazer? Eu não tenho nem grana para botar uma prótese nele. E você vai lá e fala, em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara cria as pernas e sai andando. Isso aí parece que é algo que virou folclore para os cristãos. A gente não acredita mais no poder de Deus. A Isa sabe, né? A gente sempre anda ali pela Domingos de Moraes, e quem mora lá, né? Os Lial moram lá, o povo visita lá, o Marcelo e a Alain moram por lá. Sempre tem os mesmos moradores de rua, sempre tem os mesmos pedintes, sempre tem as mesmas pessoas com necessidades. Aí eu fico passando e falo, meu Deus, como é que a gente pode fazer para tirar esse cara dessa situação? Às vezes eu olho alguém banguela e falo, mano, a igreja podia se juntar, fazer uma vaquinha e botar uns dentes para a pessoa ter mais qualidade de vida. Eu começo a pensar essas coisas, mas daí a gente acha assim, não, vou orar e Deus vai fazer os dentes nessa. Não é assim. Às vezes a gente tem que se envolver, mas às vezes a gente tem que crer no poder de Deus que pode fazer o sobrenatural. Mas se nós não andamos como Jesus,
a gente nunca vai experimentar o sobrenatural. E é esse ponto que eu começo a me conformar com a minha vida cristã. Eu não estou falando que todo dia a gente vai ver os anjos subindo e descendo do céu para visitar aqui a igreja, ou que todo culto vai ter cura, todo culto a gente vai chorar na presença de Deus. Mas eu estou te mostrando que o cristianismo tem essa porta, e muitos cristãos não estão entrando por ela. A gente aceita um cristianismo frio, a gente aceita um cristianismo cheio de conceitos. Mais para frente eu vou falar uma frase, eu quero dar spoiler, mas deixa eu entrar no texto bíblico, senão eu vou ficar dando um monte de palavras e eu vou começar a soltar algumas informações que eu preparei nessa mensagem. Vamos abrir em João 14, e nós vamos ler uma palavra que nos incentiva a conhecer o próprio Cristo, e isso nos leva a conhecer o próprio Pai. O segredo para viver como Jesus viveu, né? Jesus viveu de uma forma que ele estava tão seguro de quem era o Pai. E muitos de nós cristãos temos problemas com a paternidade de Deus. A gente acha que Deus é aquele velho com aquela barba branca, que está super disposto a nos castigar se nós fizermos algo errado. Alguns acham que Deus é aquele que deu a corda no universo, como se fosse um despertador, e deixou lá o negócio acontecer. Não tem uma intervenção nenhuma. Deus criou, mas Deus não está aqui. Deus não tem um relacionamento pessoal conosco. São várias formas de relacionamento com esse Pai. Mas quando Jesus vem e começa a viver entre nós, Ele nos mostra quem de fato é o Pai. Então, conhecer Jesus significa conhecer o Pai. E nós temos uma urgência, uma carência de conhecer aquele que nos gerou, ou aquele que nos adotou, como a palavra nos fala. Então vamos ler esse trecho bíblico, que seja de incentivo para todos nós, amém? Jesus fala assim para os seus discípulos, eu creio que isso serve para nós hoje como igreja. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Aí disse-lhe Tomé, presta atenção, 3 pessoas que andavam com Jesus vão fazer um questionamento para Jesus. O primeiro é Tomé. Tomé fala assim, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? E respondeu Jesus. Essa declaração é clássica, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E aí disse Filipe, segunda questão, né? Na verdade aqui não é uma pergunta, ele está intervindo naquele diálogo. Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. E digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Então, que em nome de Jesus, nós estamos orando a Ele, nós tenhamos entendimento para essa palavra e possamos sair daqui vivificados. A fé em Jesus, irmãos, ela traz uma segurança. Primeira coisa que ele fala assim, não deixe o seu coração se agitar. Não se desespere. Crê em Deus e crê em mim. Ele está falando sobre ter fé. Fé é confiança. Fé não é você não saber o que você está fazendo. Não é você imaginar algo, um pensamento positivo. Fé é você se lançar nos braços do Pai, se lançar nos braços do teu Criador e, através de Jesus, cultivar esse relacionamento sincero com Deus. Então, a primeira coisa que Jesus fala assim, não turbe o coração. Nesse momento, Jesus estava preparando, sabe para quê? Para a fase mais difícil que ele viveu ao longo de toda essa vida aqui na Terra. A gente vai para o vestibular, começa a dar aquela dor de estômago, vontade de fazer xixi, aí você vai lá fazer xixi, não sai nada, aí você parece que está com fome, mas na verdade você come, não resolve nada, você está ansioso, você está tenso, você está indo para a prova da sua vida. Depois você faz aquela, sabe que vai ter muitas outras, né? Mas você está sendo enganado naquele momento, achando que a prova é só essa na vida. E a vida vai trazendo várias provas. Mas essa aqui que Jesus passou, irmãos, nenhum de nós vai imaginar passar um dia. Era o momento onde Jesus
Estava indo cumprir a vontade do Pai e ele sofreu a tal ponto de falar, Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, seja feito conforme a tua vontade, Pai. A vontade de Jesus, cara, fala assim, ó, eu acho que eu prefiro continuar andando com esses caras aqui. Eu acho que eu prefiro continuar ensinando e ministrando nas sinagogas. Mas ele sabia que tinha que ir para a cruz. Esse era um momento de prova, de tribulação. E Jesus ainda fala assim, galera, me ajuda, eu estou indo para a cruz, vocês têm que me incentivar, vocês têm que orar por mim, vocês têm que impor as mãos sobre mim e declarar a bênção. Jesus começou a instruir os seus discípulos, falando assim, ó, eu estou indo embora. Mas calma, não precisem ficar agitados. Cara, tinha o Império Romano inteiro, todos os judeus religiosos atrás dos cristãos, daquele embriãozinho do cristianismo, e Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração. Para onde eu estou indo, eu vou preparar morada. Meu Pai tem muitos lugares. E se eu não for, eu não vou preparar para vocês. Então, Jesus, ele foi para o Pai para nos preparar esse lugar. Sabe o que isso mostra para a gente, irmãos? Aqui não é o nosso lar. Aqui não é o seu lar. A gente alugou o nosso apartamento, né? Eu vou falar várias coisas a respeito da minha vida, do que eu estou vivendo, porque nós temos visto Deus abençoando a nossa vida e nos ensinando várias coisas. Mas uma das coisas, quando a gente casa, é o velho ditado, né? Quem casa, quer casa. E aí você vai lá e faz um esforço, consegue sua casinha, às vezes está alugando, às vezes está pagando prestação, ou às vezes já comprou. E aí você olha para um lado, olha para o outro, você vê as paredes e fala, pronto, agora tem o meu lar. E você sempre vai querer desenvolver aquilo, sempre vai querer melhorar. Mas o nosso objetivo final não é ter uma casa física aqui na Terra. Eu vejo, às vezes, esses desastres naturais, um terremoto, um tsunami, alguma coisa assim, e eu vejo como é passageira a vida aqui na Terra, irmãos. Às vezes você vai lá, faz um tour, faz uma viagem, alguma coisa assim, e acontece essa desgraça natural, como você vai ter controle sobre isso? Como você sabe se a sua vida ali vai embora ou não? É Deus nos guardando em todo o tempo, porque Ele tem um propósito. Mas se a gente perde o foco, esquece que Deus está no nosso caminho, esquece que nós estamos vivendo para Deus, a gente começa a se conformar com aquela terra que nós estamos vendo. Foi assim com o povo de Israel, irmãos. Quem está lendo a Bíblia, a leitura desde Gênesis, começa a observar que o Ló era um cara que amava esse mundo. O Ló olhava assim os campos verdes e falava, eu vou para lá. E Abraão, tá bom, você quer ir para lá, vai. E ele escolheu o pior lugar da terra que ele podia escolher, tanto é que aquele lugar Deus condenou. E ainda assim Deus mandou pessoas, anjos, para salvar a família de Ló. E o Ló permanecia naquele lugar. E aí, de repente, o anjo falou, chega, mano, vamos embora. Puxou ele pela mão, puxou a família dele, começaram a ir embora, a mulher olhou para trás, porque amava aquela terra, virou estátua de sal. E ainda ele falou para os anjos, é o seguinte, eu não vou para lá, porque senão eu vou morrer, deixa eu ficar aqui. E ele foi para o lugar que o anjo permitiu ele ficar, e ele teve medo e foi para outro lugar. Quer dizer, o Ló faz o que ele quer, faz o que dá na telha. Ele governa a vida dele. E Abraão, o que ele fez? Esperou em Deus, ouviu a promessa de Deus, e pela fé, continuou sua caminhada. Isso mostra como deve ser a vida do cristão. Vai atrás de todos os empreendimentos que você puder, vai atrás de fortuna, vai o que você quiser, contanto que seja com o coração no reino de Deus, se é que isso é possível, se isso não entrar em conflito com a sua fé um dia. Faça tudo o que você puder com o seu esforço, mas você vai ver que no final das contas o que importa é o quanto você conhece de Jesus. Porque aqui a gente viu Jesus falando, se você me conhece, você conhece o Pai. E quando você conhece Deus, cara, você é capaz de abrir mão de todas as coisas. O Paulo já falou isso, eu não vou trazer a história de Paulo aqui, porque nós vamos nos concentrar em João. Mas Paulo falou, eu abri mão de tudo pelo conhecimento de Jesus. Eu considero tudo como esterco para ser achado em Cristo. É um desejo de uma alma sedenta para conhecer a Deus. Isso é muito sério, irmãos, fala da nossa fé. Fala de onde nós estamos colocando realmente os nossos esforços. Então Jesus vai para o Pai para nos preparar lugar, para nos mostrar que o nosso lugar não é aqui. E ele fala assim, vocês conhecem o caminho para onde vou? E Tomé estava desesperado. Ele falou, Senhor, nós não sabemos para onde você vai. Parece que Jesus ia dar um sumiço assim, né? Falou, galera, estou indo. E eles estavam desesperados, para onde você vai, Jesus? Como é que a gente vai saber o caminho? E aí Jesus falou, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ele fala assim, se vocês realmente me conhecessem, vocês também conheceriam o meu Pai. O desejo de Jesus é que todos os cristãos, todos os que são salvos, todos os que são discípulos, conheçam o Pai como o Pai é. Quando eu falo de conhecer o Pai, não fica pensando no teu pai. Teu pai é limitado, teu pai é falho, talvez teu pai nem esteja mais aqui. Mas quando eu falo do Pai, eu estou falando de alguém que te criou, que te conhece em todas as áreas, em todos os ângulos.
em todos os seus desesperos, em todas as suas vitórias. É um Deus que conhece o teu coração. Pensa, eu vejo os pais, né? Quando os pais ganham um filho, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre ganhar nenê, o Taulio tem a filhinha dele, e começa a ver a relação que muda do pai para o filho. A vontade que tem de ver, a vontade que tem de estar perto, a vontade de suprir, a vontade de correr atrás para poder dar aquilo que é necessário para a criança. Observa os pais. Se o cara é um pai temente a Deus, vê como ele ama o filho. Ele está tentando transmitir aquilo que Jesus nos ensinou. Fala, filho, eu te amo, eu quero te dar segurança, eu quero estar com você. Ele sabe que ele é limitado, mas ele quer fazer o melhor. Mas Deus não é limitado. E se ele é o nosso pai, imagina a segurança que nós podemos ter. Por isso que eu falei, a fé em Jesus traz essa segurança. E ele é o caminho, a verdade e a vida, é por meio dele que nós chegamos a conhecer o Pai. E aí vem a relação de Jesus com o Pai. Ele começa a falar dele, quem me conhece, conhece o Pai. Quem me vê, vê o Pai. E ele fala, eu estou no Pai, assim como o Pai está em mim. Vê a relação. Não é um conhecer, tipo, eu sei, Deus criou tudo, tal. É um conhecer, é um estar junto, é um andar lado a lado. E à medida que nós andamos com Jesus, nós começamos a ter uma noção maior da bondade e do amor do Pai. Olha para trás. Veja como era Deus para você ontem e veja como Ele é hoje. Você começa a experimentar Deus. Você começa a entender que existe algo muito maior do que você poderia imaginar. Você se envolve nesse relacionamento. E posso falar a verdade, irmãos, é a graça da salvação que fala que Jesus morreu para nos dar vida e ressuscitou para nós termos essa vida com o Pai. Jesus fala, sou o caminho, a verdade e a vida. De repente ele morreu na cruz, acabou, foi enterrado. Pô, que esperança, hein? Que legal, Jesus. Acabou tudo? Game over? Mas Jesus falou, não. Eu ressuscitei e vou preparar lugar para vocês. O preparar lugar fala assim, eu vou levar vocês para onde meu Pai está. E ali vai ter alegria, ali vai ter abundância, ali tudo que há de necessidade no mundo não vai mais existir, porque Deus vai suprir todas as coisas. Irmãos, é relacionamento com Deus. Os muçulmanos acreditam que eles vão ganhar 20 virgens, né? O cara fica esperando morrer para ganhar 20 virgens lá no céu, sei lá como é que eles chamam. Então é uma promessa o quê? Mais terrena do que uma promessa assim, sobrenatural e sublime da pessoa e do próprio Deus. Alá é impessoal, Alá não vai chegar do seu lado, ô filho, você está bem? O Alá vai falar, cumpra isso, senão você morre. E muitas vezes a gente lê o nosso Deus dessa mesma forma. E Deus não é assim, irmãos. Por isso que nós precisamos conhecer Jesus. Jesus deu a sua vida por nós. Isso é graça da salvação. Jesus fez por mim e por você o que nós nunca conseguiríamos fazer, que é remover o nosso pecado. Você pode ser o cara mais bem intencionado do mundo. Você pode ser o cara mais proativo. Você pode ser o cara que mais se envolve em causas sociais. Quando você começar a olhar para o seu coração, você vai ver que não tem nada de bom. Porque nós somos pecadores. Nós estamos contaminados com o pecado. E isso, sinceramente, diante de Deus, nos coloca numa situação de adversidade, de conflito, de luta. Porque nós somos dignos da ira de Deus. Só que Deus, enviando o seu Filho para nos salvar, o que Ele fez? Tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Todos os nossos pecados estavam sobre Ele no madeiro, na cruz. E Jesus recebeu ali a ira de Deus. Não era à toa que Jesus falou, afasta de mim esse cálice, se for possível. Quem quer receber a ira de Deus? O peso da ira de Deus por todos os séculos que existe a humanidade, por ter pecado contra Ele, por ter ido contra o Criador. E Jesus fez isso. Isso fala, sabe o que, irmão? De justiça, justiça de Deus. Teve um dia que eu não estava conseguindo dormir, né? Porque, bom, aqui todos passam por injustiça. Quem já se sentiu injustiçado, ou foi injustiçado, né? Às vezes o professor roubou tua nota lá, você precisava daquela nota, você se sentiu injustiçado, às vezes alguém te enganou, você fechou um negócio, depois você viu que você foi enganado. Cara, a gente já teve essa sensação. E eu vou te falar uma coisa que me deixa bravo, além do trânsito de São Paulo, é a injustiça. Cara, é um negócio que não me deixa dormir, é um negócio que fala assim, cara, esse é o direito, estão usurpando o direito. Eles estão privando de fazer aquilo que é certo. E esse sentimento, cara, me dá raiva, me dá um monte de coisa. Aí a gente estava se debatendo lá de noite para dormir, aí foi para Isa, eu estou pensando no cara lá que foi injusto, e eu estou com raiva do cara. Eu falei, eu não estou conseguindo dormir, eu estou querendo, se eu encontrasse o cara aqui, eu já ia dar uma bofetada na cara dele.
Aí a Isa orou por mim e tal, a gente fez a entrega, né? Entregou o saquinho preto, cheio de coisa. Mas aí eu estava inquieto, assim, e de repente me veio uma imagem na cabeça, me veio um cordeiro branco. E, cara, cordeiro de Deus é Jesus. E Jesus, ele cumpre a justiça de Deus. É como se Jesus falasse, eu sou a justiça. Jesus, ele nos torna justos diante de Deus. Essa indignação que a gente tem quando a gente é injustiçado, talvez seja um retrato do que Deus sente diante do nosso pecado. Quando nós pecamos, deve ser essa sensação que Deus tem. Cometeu injustiça. Não está sendo justo, não está sendo reto. E a mesma vontade que eu tenho de esbofetear o cara que foi injusto comigo, talvez seja o que Deus tem com o pecador para aplacar sua ira. E foi tudo isso que caiu sobre Jesus. Por isso que a gente ouve falar, Jesus é o Cordeiro de Deus. E ele foi aquele que entrou como substituto meu e seu, para nós recebermos a salvação. E agora nós somos alvos do quê? Do amor de Deus. Então, Jesus vir à Terra e ter esse relacionamento conosco, está mostrando, o caminho está aberto para o Pai. O Pai ama o mundo, por isso Ele me enviou, para salvar e não condenar o mundo. E aí Jesus nos incentiva a viver para o Pai. Sabe o que é viver para o Pai, irmãos? Parece que é uma coisa tão subjetiva, mas é você sair de uma inatividade, você sair daquela hipocrisia da religião, sabe? Aquela carinha lavada, mas por dentro está tudo podre. Jesus olhava os fariseus e, descia a lenha nos caras, porque os caras estavam sendo falsos. Ele falou, vocês têm toda a lei, vocês fazem todos os rituais, mas o coração de vocês parece um sepulcro. Está tudo podre dentro. E Jesus, eu creio que Jesus tinha um desejo grande, enorme, daqueles caras realmente se converterem. Assim como foi com Nicodemos. Ele foi lá escondidinho falar com Jesus, e ele teve um encontro com uma palavra que ele não esperava. Você precisa nascer de novo. O cara era mestre na lei, ele falou, como assim? Como é que eu vou nascer de novo? Então você via nele um desespero de querer o quê? Experimentar essa graça, conhecer a graça de Deus e viver de fato para o Pai. E viver para o Pai, irmãos, é você realmente sair dessa vida que não tem sentido, você sair de uma vida de pecado, você se converter, você fazer aquele movimento contra tudo o que o mundo prega, que vai contra Deus, e viver para Deus. Isso é a verdadeira conversão, irmãos. Mas para isso, nós precisamos alcançar um verdadeiro arrependimento. O Evangelho, ele fala de arrependimento antes de falar da bênção de Deus. O Evangelho fala de uma conversão que traz mudança. Quem conhece o Pai não pode permanecer igual. Aquele que diz que o conhece, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Então, o Evangelho é a verdade. Jesus é a verdade. E quando nós começamos a falar tantas coisas a respeito de Deus, sendo que aquilo não é verdade em nós estamos, na verdade, fazendo um jogo. Nós botamos uma máscara, entramos num personagem e não estamos vivendo o que Jesus propôs para nós. Então, essa reflexão, viver para Deus, é exatamente você abandonar essas coisas e desejar no seu coração viver integralmente para Deus. Falar, Deus, eu sou isso, cara, eu sou isso. Eu sou um cara murmurão, eu sou um cara infiel, eu sou um cara adúltero, eu sou um cara que fala palavrão, eu sou um cara chato. Você assumir isso que você é, para diante de Deus, ser purificado por Ele. E Ele limpa isso do teu coração. E Ele te transforma. Foi assim ao longo de toda a história da humanidade. O próprio João experimentou isso. João era um cara irado. Ele não queria saber de amor, ele queria saber o quê? De justiça. Vamos condenar. Olha lá, o cara fez errado, vamos maltratar. Vamos impor um peso. E, cara, os outros discípulos nem se fale. Mas Jesus, por meio da morte e ressurreição, quando Ele enviou o Espírito Santo, as coisas mudaram. E quando nós estamos falando dessa conversão verdadeira, irmãos, não é um concordar intelectual com a verdade. É verdade, a Bíblia fala que eu sou pecador, se eu sou pecador eu preciso de Jesus, 1 mais 1 é 2, então vamos lá, vou aceitar o Evangelho. É muito além disso. É um convencimento do Espírito no seu coração. O que leva o homem para o verdadeiro arrependimento é essa contrição de espírito, é esse quebrantamento. É você olhar e falar, cara, se eu sou esse pecador e isso não agrada a Deus, eu quero mudar. Eu não quero mais andar assim. E Jesus é engraçado, né? Porque Ele não precisava fazer isso, mas Ele foi nos ensinando o caminho. Entre na presença do Pai, conheça o Pai, ande com o Pai. E isso foi mudando o coração dos discípulos, eles foram recebendo a palavra de Deus.
Essa verdadeira conversão, irmãos, ela fala de um princípio vivo no coração. É uma fé que purifica o nosso coração. Isso está lá em Atos 15, 9, se você quiser ler essa história. Essa fé purifica o nosso coração. O nosso coração é mau. O nosso coração deseja o mal. O nosso coração só olha para ele mesmo. Por falar no coração, eu fiz um devocional um dia, Romanos 2, 29, ele fala sobre a circuncisão. Circuncisão é a marca que o povo de Deus tinha para a aliança de Deus. Ele falou assim, todo homem do povo de Deus vai ser circuncidado no 8º dia. E esse é o símbolo da minha aliança. E aí você vai caminhando nas Escrituras e vê que essa marca da aliança, que é a circuncisão, ela começa a ter uma releitura para o Novo Testamento. Lá em Romanos 2, o Paulo fala o seguinte, a circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Então não adianta você não ter lá aquela região que Deus mandou cortar, e para você falar, eu sou do povo de Deus, eu tenho uma aliança com Deus, se lá no coração você não é. Ele falou, não é judeu quem é apenas exteriormente, e nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não, o judeu é quem é no interior. E a circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Então não é você se trancar no seu quarto e ficar lendo a Bíblia assim, acumulando conhecimento, que você vai ter um coração transformado e purificado. Mas é você realmente se entregando para Deus. Você vivendo para Deus, você experimentando Deus todos os dias. É isso que vai nos levar a ter esse coração transformado, porque é o Espírito Santo que faz essa circuncisão. É o Espírito Santo que vem para você e fala assim, você é filho de Deus, Deus te ama, você não é um inútil, você não está perdido, porque a salvação está em Cristo, e Ele já morreu por você. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, irmãos. Então, desenvolver essa fé, e essa fé, na verdade, parte de Deus, não é algo que você começa a forçar para Deus te dar. É o próprio Deus que derrama essa fé sobre você, para você continuar nessa caminhada. E essa fé é aquela fé que pode suportar qualquer tipo de provação. Pode ser uma dor física, pode ser uma perda grande, mas é a fé que vai te sustentar no caminho. Essa fé que Deus quer nos dar, lembra, a fé é conhecer, fé é confiar, a fé é se envolver com Deus. Essa fé, ela fala o seguinte, ó, ainda que ele me mate, nele confiarei. Jó 13:15. E não foi esse o exemplo de Jesus? Jesus sabia que ele estava na cruz para morrer, mas ele estava confiante em Deus. Ah, Jesus precisa ter fé? Não é essa a questão, mas estou falando de um relacionamento com o Senhor. Ele veio para obedecer, para cumprir, e ele cumpriu tudo aquilo que estava nas Escrituras, tudo aquilo que era a vontade do Pai. E eu pergunto, sem essa fé, o que são nossas obras? Se a gente sai fazendo um monte de coisa, o que é a nossa ação no mundo se não existe essa fé? Tem um trecho, não vou lembrar agora, me veio à mente, fala assim, tudo que o homem faz sem fé é pecado. Já pensou? Nós estamos fazendo tantas coisas, e aquilo não envolve essa fé, uma fé que promove salvação, uma fé que promove um relacionamento com Cristo. Então, que tipo de vida nós temos se nós não experimentarmos essa fé bíblica que produz a salvação? Agora sim, para viver como Jesus, é uma promessa, né? A gente viu nesse trecho. Ele falou, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. E é exatamente isso que o Senhor quer de mim e de você. Ele trouxe para os discípulos o entendimento de que, ó, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E lá na frente ele vai falar, assim como o Pai está em mim, eu quero estar em vocês. Então a gente é a habitação de Deus. Deus está presente em nós. E isso faz toda a diferença na nossa vida cristã. Isso te desperta para viver realmente algo sobrenatural. Porque Deus está em você. E ele fala o quê? O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Cara, você quer fazer a vontade de Deus? Você quer fazer a obra de Deus? Permita que Ele direcione a sua vida. Esse é o segredo de Jesus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Pai, aonde eu devo ir? Os discípulos queriam segurar Jesus num canto. Ele falou, não, eu tenho que ir para lá. Aí queriam que ele fizesse tal coisa. Não, ainda não é chegada a minha hora. Jesus sabia muito bem, ele tinha um direcionamento muito claro. Porque ele não veio aqui para agradar os homens, ele veio aqui para cumprir a vontade do Pai. Então, o resultado de ter esse verdadeiro arrependimento e essa fé genuína que nós estamos falando, é exatamente o que Jesus conclui aqui. Ele fala, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado.
E outra, né, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. É como se ele falasse assim, eu estou indo para o Pai, e de lá vocês vão receber uma capacitação para viver exatamente como eu vivi, para fazer obras que eu fiz, e até mais do que essas. Isso não te empolga, igreja? Você saber que você pode fazer muito mais do que Jesus fez? Ele fala assim, vocês não vão ficar órfãos, não se turbe o vosso coração, o Pai já providenciou todas as coisas. E aí ele fala assim, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Senhor, em nome de Jesus, me dá uma casa. Senhor, em nome de Jesus, me dá um carro. Senhor, em nome... Cara, aí eu vou usar uma frase que o Boaz postou lá no grupo, né, do Spurgeon. A fé é para os caminhos de obediência, não para os voos da imaginação. Isso fala algo muito sério, porque a gente acha assim, Deus, eu estou aqui orando e tenho fé que o Senhor vai fazer isso e aquilo, mas você esquece que Ele que é Deus, e a sua fé deveria ser o quê? Senhor, qual é a tua vontade? E você faz. Não, Senhor, faça isso, porque eu tenho fé. É diferente. E muitos cristãos estão cabisbaixos, estão desanimados, porque falam, o Senhor não faz nada na minha vida, mas na verdade nós estamos ordenando Deus fazer coisas. E o que Deus quer que a gente faça naquela situação? É difícil esperar, irmãos. É difícil obedecer. Mas isso tudo fala sobre fé. Abraão, cara, esperou muito tempo. Vai ler a Bíblia, começa a grifar a idade que ele tinha quando foi chamado. Grifa a idade que ele teve quando ele teve filho. Vai lá, vê o José, a idade que ele tinha quando ele teve o sonho. Lá no finalzinho, quando ele já era o segundo cara depois do faraó, e vê quanto ele tinha de idade. Eles tiveram que esperar, eles tiveram que obedecer, eles tiveram que permanecer nessa fé. Por isso que a Bíblia fala assim, é impossível agradar a Deus. Porque sem essa fé a gente não faz a obra de Deus. Sem essa fé a gente não espera. Sem essa fé a gente mete o pé na jaca. Sem essa fé o cristianismo não tem sentido. Porque o cristianismo é exatamente essa fé, irmãos. E eu não estou falando isso para cobrar a igreja, mas para incentivar a igreja a buscar a verdadeira fé, buscar esse verdadeiro relacionamento. E agora nós vamos entrar no ponto 2, irmãos. Esse ponto é super importante para a gente viver nessa capacitação que Deus quer nos dar. Como assim? Tudo que vocês pedirem em meu nome será feito. Exatamente porque Deus, a partir da ascensão de Jesus, enviou o Consolador, enviou o Espírito Santo. É Deus conosco. Deus continua com a gente. Deus nunca abandonou o ser humano. Então o Espírito da verdade vai nos levar, vai nos conduzir a viver essa vida que Jesus teve. Como assim? Então vamos lá, vamos ler. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. Algumas palavras, algumas traduções dizem consolador. Para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Veja que para a gente esse tempo já mudou, porque o Espírito Santo já veio. Lá em Atos, foi derramado o Espírito Santo. Então, se Jesus estivesse falando com a gente, ele falou assim, vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e está em vocês. Essa é a ordem para nós hoje. Não deixarei órfãos, voltarei para vocês, e dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Os cristãos, os seguidores de Jesus vão ver Jesus. O mundo não consegue mais ver Cristo, mas nós conseguimos. E dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. E naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Senhor Jesus, eu quero te ver. Obedeça a palavra. Não tem como você não ver Cristo a partir da obediência pela fé ao que diz as Escrituras. Não tem como você não conhecer Jesus se você mergulha naquilo que é referente à vontade de Deus. E disse então Judas, o terceiro cara que teve o diálogo ali com Jesus, e esse Judas não é o Iscariotes, é o outro. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, o mundo não pode guardar a palavra do Senhor. Mas nós, que fomos chamados pela fé, nós podemos. Ele fala, o meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Parece que Jesus está incentivando e, ao mesmo tempo, insistindo que Deus quer habitar no seu povo. A gente ora, Deus intervenha, Deus vem e luta por nós. Senhor, vai na frente. A gente quer sempre a presença de Deus. Mas aqui você vê o próprio Jesus
falando, o Pai quer estar no nosso meio, o Pai quer fazer morada em nós, o Pai quer permanecer em nós. E aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. É muito fácil você saber se você realmente ama Jesus, se nós estamos amando Jesus, se nós guardamos ou não guardamos as suas palavras. E ele fala, essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. E tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, ou o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. E não se turbem os seus corações e nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Quando aconteceu isso, quando o Espírito Santo foi enviado, todos os discípulos foram transformados. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou, levante-se e vamos-nos daqui. Esse trecho, irmãos, é da NVI, está muito mal feita essa última parte. Eu peguei um trecho aqui que fala melhor do que fala, mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. É isso que ele quis dizer. É para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Jesus está mostrando o exemplo do relacionamento que ele tem com o Pai. E aqui, irmãos, eu queria trazer algumas reflexões sobre esse trecho que a gente leu e incentivar cada irmão a ter, assim, é como se você falasse, Deus, eu quero que o Senhor faça isso no meu coração. Eu preciso permitir que a ação de Deus venha sobre a minha vida. Eu sei que o Espírito Santo pode vir, mano, e de repente deixar todo mundo aqui prostrado, só de revelar a santidade de Deus. Mas você vê que o que nós estamos tratando, desde o primeiro ponto, é obedecer os mandamentos, é obedecer à vontade de Deus. Cara, obedecer não é algo sobrenatural, assim, não é algo que vai sair um foguinho e falar, nossa, agora eu vou obedecer. Obedecer parte do relacionamento. Por que os filhos obedecem aos pais? Aqueles que obedecem. Porque existe um respeito, existe um reconhecimento da autoridade dele. Existe um amor, existe um temor, então você obedece. Alguns obedecem para não ter a punição, mas, via de regra, o relacionamento entre pai e filho foi criado para isso, entre um gestor e um funcionário. Ele está lá para organizar as coisas, até os nossos governantes, né, a Bíblia fala, eles estão lá para promover o bem, para acontecer as coisas do jeito justo. A realidade é que não acontece porque existe o pecado, mas na concepção do que é a ordem de obedecer e mandar é exatamente essa. Por que as pessoas vêm aqui no culto? Ah, porque o pastor mandou. Não, você vem porque você tem temor de Deus. Você vem porque você ama os seus irmãos. Você vem porque você conhece a palavra de Deus. Então esse é o princípio de obediência. E obedecer os mandamentos é obedecer o Evangelho. Aquele trecho de João, eu quis começar a pregação com ele, primeira carta de João, porque quando fala em obedecer e fala de mandamento, a gente remete à lei. Ah, os judeus tinham que fazer isso. Hoje não, nós estamos no tempo da graça. E, cara, a gente viu que João, ao longo de todo o Evangelho, ele vai incentivando. Viva de acordo com os mandamentos de Deus. E o homem que é regenerado, o homem que foi salvo, o homem que está sendo transformado, está no processo de santificação, ele compreende essa mensagem e começa a avaliar o coração dele. Caramba, Jesus, já tenho 10 anos de cristão, mas eu não conheço o Senhor como eu deveria. Nossa, Deus, eu estou há 30 anos aqui servindo na igreja, mas nunca uma pessoa foi levada até o Senhor por meio da minha vida. Aí você começa a refletir e fala, alguma coisa está errada. Não estou dizendo que você não teme a Deus, não estou dizendo que falta conhecimento bíblico, mas talvez esse averiguar o coração. Fala assim, eu estou sendo regenerado pelo Espírito Santo, eu estou vivendo ou me propondo a viver a vida de Cristo. Por que as coisas que estão escritas não estão sendo cumpridas na minha vida? Eu deixei de obedecer? Ou Deus deixou de fazer a parte dele? É muito fácil, irmãos. A gente identifica que somos nós. O que eu quero dizer com isso? Quando Pedro, isso aqui quem falou foi o Augusto Nicodemos, né? Ele foi já chanceler do Mackenzie, ele é um cara da igreja presbiteriana, um cara muito conhecido a respeito da forma como ele prega, das lutas que ele tem para manter a verdade, a palavra de Deus.
E ele falou que Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, após a ressurreição de Jesus, quando Jesus enviou o Espírito Santo, né? Quando Pedro pregou uma única vez, 3.000 pessoas foram salvas. E ele falou, hoje nós pregamos 3.000 sermões e uma pessoa é salva. Ele falou, alguma coisa está errada. Sabe o que está errado, irmãos? Falta o poder de Deus. Falta a ação de Deus no coração de cada cristão. Porque hoje não é um homem pregando para uma multidão que vai converter a multidão, mas são vários cristãos vivendo a mensagem que vão atrair mais pessoas para Cristo. Cada um de vocês, cada um de nós, somos pregadores do Evangelho. Todos nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. E aqui é o ponto que eu quero chegar. Quando Jesus fala do Espírito da verdade, Ele está falando que é algo sobrenatural, que vem de fora, que vai entrar na nossa vida. Boa vontade, esforço, todos nós já tivemos ou temos, mas não ajuda muito. Eu quero ler a Bíblia o ano inteiro. Cara, vai chegar lá um dia, você vai acordar, vai estar de saco cheio e não vai ler. Se fosse para ser condenado por esse ato, você já estaria condenado. Eu vou amar a minha família. Vai chegar um dia que você vai quebrar o pau com todo mundo, você vai sentir, eu não amei minha família. Falhei. Isso mostra e lembra a gente que nós somos pecadores que precisamos da graça de Deus. Mas quando Jesus falou, eu estou indo e vou enviar um Consolador, Ele está falando, o Espírito Santo é alguém semelhante a mim, é alguém que vai fazer as mesmas obras, ele vai fazer vocês lembrarem todas as coisas que eu ensinei, ele vai ensinar a verdade, ele vai te convencer do seu pecado. O Espírito Santo está em nós, irmãos. E muitas igrejas falham por não dar atenção ao Espírito Santo, presente hoje na igreja. Se atentem, porque o Espírito Santo ele está hoje aqui conosco. O dia que o Espírito Santo for retirado, aí o caos vem. O Espírito da verdade foi enviado para estar para sempre conosco. Ou seja, quando Jesus fala assim, vocês sabem para onde eu vou, um dia vocês vão estar lá também. Ele está falando, quando o Espírito Santo terminar a obra que ele tem na terra, de santificar todos os crentes, ele vai ser retirado e com isso todos os crentes vão ser também. Nós vamos viver eternamente com Deus. Para sempre. Então não é que nós vamos viver para sempre na terra e o Espírito Santo vai estar aqui nos capacitando sempre. Mas ele está falando que no momento da eternidade ele continuará com a gente. Mas aqui ele fala, vocês não são órfãos. O Espírito Santo representa a presença do Pai. É Ele que traz todo esse entendimento a respeito da lei, a respeito dos mandamentos, a respeito da vida de Cristo. Ele fala, vocês não foram abandonados. O Espírito da verdade está com vocês, Ele habita em vocês. O mundo não pode conhecer o Espírito Santo. Mas aquele que é convencido pelo Espírito Santo e tem a verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento, ele passa a ter o Espírito Santo habitando nele. Sendo capacitado para viver o Evangelho, irmãos. Então, é a presença de Deus habitando conosco por meio do Espírito Santo. Lá em Jeremias, existe uma promessa falando que a lei vai ser escrita em nossos corações. A lei tinha sido escrita onde? Numa tábua, em pedras. É algo frio, é algo distante, é algo impessoal. Mas agora, com o Espírito Santo, a lei é escrita nos nossos corações. É algo que está dentro de nós. É algo que está ali pulsando. Quando você vai fazer um negócio errado, você sabe que você está fazendo errado. Porque o Espírito Santo está te mostrando, isso não está de acordo com a vontade do Pai. Então, o Espírito Santo ele vai nos sinalizando, irmãos, se nós estamos ou não obedecendo, se nós estamos ou não guardando a palavra. E aí eu falo, irmãos, quando a gente fala de oração, oração é algo sobrenatural. Oração é o mover de Deus na terra. E a igreja é muito fraca em oração. Nós mesmos falhamos em oração. A gente sabe apresentar para Deus as nossas causas quando nós estamos aflitos, quando nós estamos cheios de tribulação. Mas quando está tudo bem, a gente esquece da oração. O máximo a gente agradece a Deus. Mas esse poder de intercessão da igreja, ele acontece quando o Espírito Santo realmente habita naqueles cristãos. Imagina uma igreja que junta e ora, uma igreja que busca unidade, uma igreja que está focada em orar pelas famílias, orar pelos membros, orar por cada pessoa, pelos seus líderes. Esse é o movimento que Deus quer na terra, uma coisa sobrenatural. A igreja ela não se faz de uma forma natural. Eu tenho dinheiro, eu vou abrir uma igreja. Boa sorte. Se Deus não estiver lá, meu amigo, você vai arranjar confusão e sarna com força para se coçar. Mas quando o Espírito Santo está na igreja, ele vai instruindo os membros, ele vai direcionando cada um à verdade. Cada um viveu o Evangelho, cada um tem uma experiência verdadeira com Deus. E ele nos lembra o caminho, ele nos aponta como andar como Jesus, ele nos prepara para isso. O Espírito Santo ele está aqui para fazer uma obra de santificação no coração de cada cristão.
Nós falamos da aliança, falamos da circuncisão. É exatamente esse o papel do Espírito Santo. É pegar o nosso coração e fazer a marca falar, você é povo de Deus. A presença do Espírito Santo é muito preciosa, irmãos. Então, uma coisa é você aprender a fazer essas coisas por uma educação religiosa. Sempre que você acordar, leia a Bíblia, medita nisso, faz assim. Isso é educação religiosa. Você pode até viver bons anos da sua vida fazendo isso, praticando o que você aprendeu dos seus pais, praticando o que você aprendeu na igreja. Mas lá no fundo, talvez você fale assim, algo está errado. Porque se o Evangelho é poderoso, se o Evangelho tem esse efeito, e isso não está acontecendo na minha vida, é porque talvez isso ainda não entrou na minha alma, porque o Espírito Santo não encontrou um lugar para plantar essa semente. Então, irmãos, revira o teu coração. É algo que a gente precisa fazer hoje. Começar a sondar a nossa vida e falar, Senhor, se eu não dou frutos, por que eu não dou frutos? Senhor, se eu não abandono um vício, por que eu não consigo abandonar o vício? Senhor, se eu peco nessa área, por que eu não consigo abandonar? E dependa do Espírito Santo para vencer cada área. Dependa do Espírito Santo para viver como Jesus. E viver como Jesus, fazendo a vontade do Pai, significa que você vai viver ganhando vidas. Que você vai andar tanto nessa segurança da fé, quanto no poder que o Espírito Santo te dá para fazer a obra de Deus. Isso aconteceu em Atos, irmãos. A gente fala que a gente quer influenciar, né, os nossos lares, a gente quer influenciar a sociedade, mas como se nós não temos o Espírito Santo? Um cara que é estudado, um cara que tem dinheiro, às vezes vai ser mais influente nesse sentido prático. Mas quando a gente faz algo que parte de Deus, dentro de nós, habitando em nós, isso se torna visível e é algo que permanece. A gente tem várias histórias, a gente lê o avivamento que aconteceu a partir da igreja metodista, com John Wesley, na Inglaterra. Cara, um cara conseguiu transformar uma sociedade. Tenta ler a história dele, a gente já postou uma vez no site alguma coisa sobre John Wesley, mas até aqueles que não gostam do cristianismo reconheceram que esse movimento salvou a Inglaterra de um colapso. É o Evangelho, irmãos, sendo obedecido, sendo vivido. O Brasil está uma zona, mudou a presidência, legal, mas está uma bagunça. Às vezes só passou um verniz, ficou mais bonitinho para alguns. Mas lá no fundo, cara, ainda tem os mesmos problemas. A corrupção é um grande problema, a injustiça é um grande problema. A falta de seriedade com as coisas da nossa nação é um problema. Isso aí está aí ainda, mas a gente acredita que vai estar tudo melhor. Então a igreja tem que orar, irmãos. Tem que ser influente nesse sentido, para que o Espírito Santo venha levantar pessoas. Talvez você seja um influenciador da sociedade, mas você vai cansar e vai ser morto por todos, se você não tiver a capacitação do Espírito Santo. Um homem não aguenta a pressão. Precisa depender de Deus. E por que Jesus fala que Ele vai nos ensinar todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que Jesus disse? Por quê? Porque quem tem os mandamentos e obedece, esse é o que ama Jesus. Jesus falou exatamente isso. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Cara, Ele fala de um princípio de obedecer aos seus mandamentos, para ter a revelação de quem Ele é. É por meio da obediência. Obediência, irmão, não tem jeito. Ou você faz ou você não faz. Ou você entendeu o que é para acontecer, ou você não entendeu. Ou você obedece, ou você se posiciona como um rebelde. Aquela ordem. E ele fala, quem tem os meus mandamentos e obedece, é o que me ama. Às vezes a gente só tem os mandamentos. Eu sei que eu tenho que fazer isso, isso e isso. Mas a gente não obedece. E a gente não obedece, talvez por não estar cheio do Espírito, entendendo a vontade de Deus. Então eu quero incentivar a igreja a ficar cheia do Espírito Santo, a buscar a presença de Deus, a investir tempo de leitura da palavra para saber qual é o mandamento de Jesus, para conhecer quem Jesus é. E o Judas ficou preocupado, né? Porque ele falou assim, por que você não vai se manifestar ao mundo? Por que você se manifesta somente a nós? Isso mostra o compromisso de Jesus com aqueles que obedecem a sua palavra. O mundo não obedece, então Jesus vai se manifestar como? O mundo não quer saber de Jesus. Imagina quando a igreja também não quer saber. Aí o negócio fica sério. Por isso que ele está falando, só vai me amar quem guardar a minha palavra. Nós já estamos chegando à conclusão. Jesus, ele termina essa mensagem do mesmo jeito que ele começou. Não sei se vocês repararam. Mas aqui no final ele fala assim, não se atribulem, não se preocupem, não tenham medo.
Jesus começou falando, não tenha ansiedade no seu coração, não fiquem atribulados. E lá no final do seu discurso ele fala de novo, não fiquem atribulados, não fiquem preocupados, não tenham medo. E ele garante, porque eu vivo, vocês também viverão. É uma promessa para viver de fato a vida que ele propõe para nós. E ele garante, por meio da vida dele, que nós vamos ter a chance de viver dessa forma, fazendo obras maiores, orando no nome dele e as coisas acontecendo. E aí Jesus falou, né, que vou e venho para vós, e se me amasseis, certamente exultarias, porque eu disse vou para o Pai. É como se ele falasse assim, vocês estariam felizes quando eu estou dizendo para vocês o Pai, porque eu venho de lá, eu quero ficar lá, é como se Jesus tivesse o desejo de estar com o Pai. E o Espírito Santo vai ensinar os discípulos a ter esse mesmo desejo. O Espírito Santo vai ensinar a igreja a desejar essa mesma coisa. E por isso que ele falou no final, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me mandou. No final das contas, irmãos, é essa obediência ao Pai, aos seus mandamentos, à sua vontade. É uma vida submissa ao que Deus propõe. Eu não estou falando que Deus vai te podar a vida inteira. Pelo contrário, eu estou falando que Deus vai te dar vida, vida abundante, uma vida cheia da presença do Espírito Santo e te capacitar a viver para o que realmente importa, que é para o reino de Deus. Porque a nossa terra não é aqui, irmãos. Eu e você, nós somos peregrinos aqui, nós somos forasteiros, a gente, tipo assim, sabe, esse povo que muitas vezes falta emprego na sua terra e ele viaja para outro lugar. Os Estados Unidos viveu muito isso, muitos brasileiros indo para lá, tentar achar uma vida melhor. Agora nós temos aqui vários vizinhos aqui na América do Sul vindo para o Brasil, e tem muitos os caras que discursam assim, esses caras deviam voltar para a terra deles, esses caras só vêm aqui, começam a causar distúrbio, não sei o quê, traz doença. Cara, isso é a ideia do forasteiro. E a lei falava, receba esses caras, amem esses caras. Então, quando a gente está nessa condição, a gente tem que entender que o mundo aqui não é para a gente. Então, procure amar a palavra de Deus, para ser revestido dessa capacitação do Espírito Santo, para obedecer ao Pai, a sua vontade e a sua palavra, e poder viver a vida que Jesus tem para nós. Amém? Eu vou terminar de novo com um trecho que eu li no começo, para você guardar bem no seu coração. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Se nós obedecermos à palavra de Deus, nós vamos andar como Jesus andou. Nós vamos experimentar uma vida diferente. A nossa vida cristã vai ter sentido. E nós não vamos querer perder tempo com nada mais a não ser fazer a vontade do Pai que nos chamou para a glória do Filho. Amém? Então vamos ficar de pé. Queria que o grupo de louvor viesse para a gente ministrar uma canção.